Heróis esquecidos da Bíblia. O último é um bônus. Eude, o juiz canhoto que libertou Israel. A Bíblia está repleta de heróis improváveis, mas poucos são tão surpreendentes quanto Eude. Durante uma época de intensa opressão, Israel estava nas mãos de Eglon, um rei moabita conhecido por sua crueldade. Eude, um israelita escolhido para entregar tributos ao rei, parecia ser apenas mais um servo, mas ele tinha um segredo. Era canhoto, algo que na época era visto como uma desvantagem, mas que ele usou a seu favor. Ele forjou uma adaga de 2 gumes e a escondeu em sua perna direita, um local improvável para buscas. Durante uma audiência com o rei, Eude conseguiu ficar a sós com ele e executou um plano audacioso que levou à morte do tirano e à libertação de Israel. Mas sua vitória abriu um caminho inesperado, pois enquanto Eude liderava a revolta, outra figura improvável se preparava para mudar os rumos de uma batalha. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Gene 2. Jael, a mulher que matou um general com uma estaca. Quando Sísera, o temido general inimigo, foi derrotado na batalha, ele fugiu a pé, procurando desesperadamente por abrigo. Ele encontrou refúgio na tenda de Jeziel. Jael, uma mulher aparentemente pacífica e alheia ao conflito. Sísera estava exausto e vulnerável, e Jael o acolheu com hospitalidade, oferecendo-lhe leite e um lugar para descansar. Mas enquanto ele dormia profundamente, confiando em sua anfitriã, Jael tomou uma decisão surpreendente. Ela pegou uma estaca de tenda e, com um golpe firme, tirou a vida do general, selando a vitória de Israel. Sua ação não foi apenas corajosa, mas também estratégica, pois eliminou uma ameaça significativa. No entanto, sua história levanta questões intrigantes. O que a levou a agir contra Sísera? E como seus feitos conectam-se a outro personagem que, ao contrário dela, foi marcado pela tragédia e pelo esquecimento? Gene 3. Mefibosete, o príncipe aleijado que encontrou graça. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, um príncipe com um futuro brilhante pela frente. Mas tudo mudou no dia em que seu pai e avô morreram, em batalha. Durante a fuga de sua ama para salvá-lo, ele caiu e ficou aleijado para sempre. De herdeiro do trono, ele passou a viver no esquecimento, longe do palácio e das riquezas. Muitos anos depois, o rei Davi, que havia sido amigo íntimo de Jonatas, chamou Mefibosete à sua presença. Imagine o medo do jovem. Ele poderia estar sendo convocado para ser executado, como era comum entre rivais ao trono. Mas, em vez disso, Davi mostrou-lhe graça, devolvendo-lhe terras e riquezas de sua família. O encontro de Davi com Mefibosete é um relato de misericórdia surpreendente, mas também levanta uma questão: o que motivou o rei a agir assim? E o que isso revela sobre outros personagens que também enfrentaram situações de perda e redenção? Toril 4. Hulda, a profetisa esquecida que confirmou a lei. Quando o rei Josias ordenou a limpeza do templo, os trabalhadores descobriram um antigo livro da lei, coberto pelo pó dos séculos. Confusos sobre sua autenticidade e significado, Josias buscou orientação. Não foi a um sacerdote ou a um profeta famoso que ele recorreu, mas a Hulda, uma profetisa quase esquecida pela história. Hulda confirmou que o livro era legítimo e anunciou uma mensagem impactante de julgamento e redenção. Sua coragem ao falar a verdade ao poder, mesmo sabendo das possíveis repercussões, é um testemunho de sua fé e força. Mas por que Hulda, entre tantos líderes espirituais da época, foi escolhida para esse papel? E o que seu ato significa em uma narrativa maior, que inclui figuras trágicas como Urias, o Hitita, cuja história revela os limites da moralidade e da justiça, até mesmo em tempos sagrados? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. Tornou-se 5.
Urias, o Hitita. Uma tragédia de lealdade e traição. Urias era um guerreiro leal e dedicado, parte do seleto grupo dos valentes de Davi, homens que arriscavam tudo pelo rei. Ele não era apenas um soldado, era um exemplo de fidelidade e honra. Casado com Batseba, Urias tinha um destino que parecia promissor, até que sua vida se cruzou tragicamente com os desejos egoístas de Davi. Enquanto Urias lutava nas linhas, de frente por Israel, o rei cedeu à tentação e cometeu adultério com sua esposa. Para encobrir o pecado, Davi tentou manipular Urias, mas a lealdade do guerreiro o impediu de seguir o plano do rei. Isso selou seu destino. Davi enviou Urias de volta ao campo de batalha com ordens secretas que garantiram sua morte. Essa traição abalou os alicerces morais do reino. Mas o que realmente aconteceu depois? Como essa tragédia conecta-se ao papel de outra figura sábia, que em tempos diferentes impediu uma tragédia semelhante? 6. Abigail. A mulher sábia que salvou vidas. Nos dias de Davi como fugitivo, ele liderava um grupo de guerreiros pelo deserto, sobrevivendo com a ajuda de fazendeiros e pastores locais. Um dia, ele pediu auxílio a Nabal, um homem rico, porém insensato. Nabal recusou e insultou Davi, provocando a ira do futuro rei. Davi, tomado pela raiva, preparou-se para destruir Nabal e sua casa. Mas Abigail, a esposa de Nabal, soube do plano e agiu rapidamente. Com sabedoria e humildade, ela interceptou Davi, oferecendo presentes e palavras de paz. Sua ação não apenas salvou sua família, mas também impediu Davi de cometer um erro que poderia manchar sua reputação. Abigail, com sua inteligência e coragem, destacou-se como um exemplo raro de liderança feminina. Mas o que aconteceu com ela depois desse encontro? E como sua história reflete outro episódio onde promessas impulsivas causaram tragédias irreparáveis. 7. Jefté. O juiz que fez um voto trágico. Jefté, filho de uma prostituta, cresceu marginalizado pela sociedade, mas provou ser um líder nato em tempos de necessidade. Quando os israelitas enfrentaram os amonitas, eles recorreram a Jefté para liderar o exército, prometendo reconhecê-lo como chefe. Antes da batalha, porém, Jefté fez um voto impulsivo a Deus. Se ganhasse, ofereceria como sacrifício o que primeiro saísse de sua casa para saudá-lo. A vitória veio, mas sua alegria logo se transformou em horror ao ver sua filha única correndo para encontrá-lo. Jefté foi confrontado com uma decisão devastadora que dividiu estudiosos e gerações. Ele manteve seu voto. Mas por que Jefté fez uma promessa tão extrema? E como essa história de sacrifício contrasta com outra narrativa de um líder que recebeu misericórdia inesperada? E o 8. Onésimo, o escravo que se tornou irmão. Onésimo era um escravo fugitivo que encontrou o apóstolo Paulo enquanto estava preso. Durante seu encontro, Onésimo converteu-se ao cristianismo, tornando-se mais do que um servo. Tornou-se um irmão na fé. Mas havia um problema. Ele ainda pertencia a Filemon, um cristão rico a quem Paulo também conhecia. Em uma carta que viria a ser um exemplo poderoso de reconciliação e igualdade, Paulo pediu a Filemon que recebesse Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão amado. A história de Onésimo é mais do que uma narrativa de liberdade física. É uma lição sobre o poder transformador da graça. Mas o que aconteceu quando ele retornou? E como sua história se conecta a outra figura que precisou enfrentar julgamentos e revelar verdades ocultas? Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Balaão, o profeta que falou com um jumento. Balaão é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Ele era um profeta conhecido por suas bênçãos e maldições eficazes, mas seu coração estava dividido entre a obediência a Deus e a tentação do ganho pessoal. Contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel, Balaão partiu em sua jornada, mas foi interrompido por algo sobrenatural.
Seu jumento, assustado por um anjo invisível para Balaão, parou no caminho. Quando o profeta, frustrado, tentou forçá-lo a seguir, o jumento falou, alertando-o sobre o perigo à frente. Apesar dessa intervenção divina, Balaão ainda encontrou maneiras de agir contra os propósitos de Deus, resultando em consequências graves. Mas o que levou um profeta a desafiar o próprio Deus? E como seu destino está ligado a outro personagem cuja coragem mudou o curso de uma nação inteira? 10. Débora, a juíza e profetisa que inspirou uma revolução. Débora era uma líder extraordinária, em uma época em que mulheres raramente ocupavam posições de destaque. Como juíza e profetisa, ela guiava Israel em tempos de opressão, oferecendo sabedoria e direção espiritual. Quando Deus ordenou que Baraque enfrentasse o poderoso exército de Sísera, comandado por 900 carros de ferro, foi Débora quem deu coragem ao comandante, garantindo que a vitória seria certa. Sob sua liderança, Israel derrotou seus inimigos, e a canção de vitória de Débora ecoa até hoje como um testemunho de fé e coragem. Mas sua história não termina ali. Débora deixa perguntas fascinantes. Como sua liderança influenciou gerações futuras? E o que podemos aprender ao comparar sua força com a vulnerabilidade de outro líder que enfrentou decisões difíceis em tempos de guerra? 11. Rispa, a mãe que guardou os mortos. Rispa era uma concubina de Saul, e sua história é marcada por uma tragédia de partir o coração. Após uma fome devastadora em Israel, Davi procurou respostas e descobriu que a culpa recaía sobre a casa de Saul, por causa de uma quebra de pacto com os gibeonitas. Para reparar o dano, 7 descendentes de Saul foram entregues aos gibeonitas e mortos. Rispa, sendo mãe de 2 deles, tomou um pano de saco e acampou ao lado dos corpos, protegendo-os de animais selvagens e aves durante meses. Sua devoção chamou a atenção de Davi, que decidiu dar um enterro digno não apenas aos filhos de Rispa, mas também a Saul e Jonatas. Sua história é um relato comovente de perseverança e amor maternal, mas deixa uma pergunta no ar. Como um ato de sacrifício pessoal pode transformar a consciência de uma nação? E como isso se relaciona com o destino de um profeta que desafiou a ordem estabelecida? 12. Micaías, o profeta que falou contra a multidão. Nos dias do rei Acabe, a guerra contra a Síria parecia iminente. Acabe reuniu 400 profetas que, unânimes, garantiram que ele teria vitória. Mas Josafá, rei de Judá, insistiu em consultar outro profeta, e Micaías foi chamado. Conhecido por sua integridade, Micaías foi pressionado a concordar com os outros, mas se recusou. Ele revelou uma visão chocante. Deus havia permitido que um espírito de mentira influenciasse os profetas para levar Acabe à derrota. Sua mensagem, de verdade, o levou à prisão, enquanto Acabe ignorava suas palavras e partia para a batalha. O resultado? Acabe morreu, exatamente como Micaías havia profetizado. Mas o que motivou Micaías a permanecer fiel em um ambiente de oposição? E como sua coragem ecoa na vida de outra personagem que desafiou líderes poderosos e moldou o destino de seu povo? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.